Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Elci Carlos, né? Estamos novamente aqui com a nossa aula de geografia, aí cumprindo aí o nosso propósito de falar, né, a geografia de todo o continente americano. Já falamos sobre todos os países da América do Sul, estamos agora no Brasil. Estamos no estado de Minas Gerais, estamos falando sobre o estado de Minas Gerais e hoje nós vamos ver a hidrografia de Minas Gerais. Minas Gerais é considerada a caixa d'água do Brasil, né? É uma região que tem muita água, mas muita água mesmo, tá bom? Então vamos lá, nós temos aqui o rio Paranaíba, né, que encontra com o rio Grande, formando o rio Paraná. O Rio Grande vem aqui da Serra da Mantiqueira, o rio São Francisco vem da Serra da Canastra e vai lá para o Nordeste, né, atravessa a Bahia e vai desaguar no Atlântico. Aqui o rio Jequitinhonha nasce aqui nessa região aqui de Minas Gerais. O Rio Doce é formado pelo rio Piranga e o Rio do Carmo. Rio do Carmo na região de Ouro Preto, Serra do Espinhaço, Rio Piranga na Serra da Mantiqueira, assim como o Rio Grande, né? E aqui também temos o rio Paraopeba, o Rio das Velhas, os dois vão desaguar no São Francisco, e aqui temos Belo Horizonte, entre os dois rios, Paraopeba e Rio das Velhas, e o Rio Preto, aqui o Ribeirão, Rio do Carmo, né? Nós sabemos que teve um problema sério aqui nessa região, né? Na região de Mariana, que fica aqui colado na região de Ouro Preto, onde o Rio Doce foi todo contaminado pela represa, né, de minério da Vale, que desceu aqui para o rio e foi parar lá na cidade onde eu nasci, cidade de Linhares, no Espírito Santo, né? Foi desembocar lá em Linhares, né? Então essa é a hidrografia de Minas Gerais, com muitos outros pequenos rios que formam aí a bacia do Rio Paraná, a bacia do São Francisco, a bacia do Leste, né? Isso aí, essa é a geografia aí da nossa hidrografia no estado maravilhoso de Minas Gerais. Vegetação. O estado de Minas Gerais tem essa vegetação aqui, ó. Isso aqui tudo é tomado pelo Cerrado, Centro-Oeste, Noroeste e Sudoeste, né, de Minas Gerais. É o Oeste tomado pelo Cerrado, a vegetação do Cerrado, aquela vegetação, né, de árvores baixas e galhos retorcidos, né? Aqui nós temos os campos, são gramíneas e pequenos arbustos, né? É uma região, né, muito tomada pelos gramados, né? Pelos campos. Depois nós temos aqui no norte, na divisa com a Bahia, nós temos aqui a Mata Seca, uma transição entre a Caatinga e o Cerrado, né? E um pouco de campos aqui. Temos a vegetação Caatinga, a mata chamada Mata Seca, né? Depois nós temos aqui no leste, no nordeste, leste, sudeste e sul, e um pouquinho do sudoeste, nós temos a Mata Atlântica, né? A vegetação mais devastada do Brasil. O Brasil inteiro, né, desde a chegada dos portugueses, tinha aqui uma Mata Atlântica muito densa, de norte a sul do Brasil. E em Minas Gerais também, né? Mas só que essa mata no Brasil inteiro ela já perdeu 95% da sua totalidade de vegetação, ficando apenas 5%. Então, é uma vegetação bem rala aqui em Minas Gerais, assim como em todo o Brasil, né? Você vai vendo vestígios da Mata Atlântica aqui no Planalto Atlântico, né? Na região aí próxima
ao litoral, chegando um pouco para dentro do estado de Minas Gerais, né? Nós temos aqui muitas cidades ligadas aí à Mata Atlântica, em Minas Gerais, né? Juiz de Fora, Governador Valadares. Lá em cima nós temos o nordeste de Minas Gerais, temos a cidade de Almenara, né? Aqui no sul temos várias cidades também. Então é uma região da Mata Atlântica, mas uma mata mais devastada do Brasil, né? E de acordo com a vegetação, nós temos aí também os climas. Aqui temos o clima semiárido no norte do Brasil, que confunde com o clima semiárido do sertão nordestino. Nós temos aqui um clima mais tropical, voltado para o tropical úmido, né? Temos aqui, essa região aqui, nós vamos ter o clima tropical de altitude, né? A maior parte de Minas Gerais tem o clima tropical de altitude. E ao sul aqui nós temos a influência aqui de São Paulo, né? Que tem um clima mais, aqui mais frio, conforme vai para o sul de Minas Gerais. A gente tem ali montanhas muito frias, né? Como o Campo do Jordão. Aí já em São Paulo nós temos aqui a Serra da Mantiqueira, que é muito fria, né, por causa da altitude. Nós temos o pico mais alto, né, que é o Pico da Bandeira, que é o maior pico do estado de Minas Gerais, o Pico da Bandeira, lá próximo ao estado do Espírito Santo, em Minas Gerais, né. As 10 cidades com maior número de habitantes em Minas Gerais. Eu não vou dizer que são as melhores cidades, maiores cidades, cidades mais importantes, porque eu amo todas as cidades do Brasil, né? Tem aqui em Minas Gerais mesmo, uma cidade que mora no meu coração, aí Resplendor, Minas Gerais, né? Lá os distritos de Calixto, Independência, né? A região dos indígenas Krenak, né? Então, assim, o Vale do Rio Doce é uma região muito importante na minha vida, né? Na minha história de vida, né? Então, mas vamos aí estudar mais um pouquinho do nosso querido estado de Minas Gerais. Não dá para estudar tudo de Minas Gerais, é muita coisa, né? Minas é muito grande. Mas vamos aí ver, então, as 10 maiores cidades de Minas em população, né? Então, em primeiro lugar, nós temos a capital, Belo Horizonte, né? A sua economia aqui, ó, Belo Horizonte. Cadê aqui, Belo Horizonte? Belo Horizonte, BH, Belo Horizonte, BH. Aqui, ó, BH. Tá vendo que a bolinha com um pontinho no meio, bolinha com um pontinho no meio. Importante centro financeiro nacional do setor terciário. Então, Belo Horizonte é uma cidade comercial, né? Isso aí, né? O centro financeiro aí, importante do Brasil, né? Depois nós temos aí as cidades do quadrilátero ferrífero. Nós sabemos que Minas Gerais é um grande polo de produção mineral, minério de ferro, né? Que é quase todo praticamente escoado para o porto de Tubarão, na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, que é o próximo estado que nós vamos estudar, é o estado do Espírito Santo, aqui também na nossa região sudeste, inclusive o estado onde eu nasci, na cidade de Linhares, no norte daquele estado. Mas aqui então nós temos em primeiro lugar Belo Horizonte, a capital do estado. O número 2, cadê o número 2? Número 2, Uberlândia, gente. Uberlândia é a cidade que tem a maior população em Minas Gerais, depois de Belo Horizonte, né? Então nós temos aqui Uberlândia. Cadê Uberlândia? Está aqui, ó. Automobilístico. A economia lá é baseada no setor automobilístico, agronegócio e logística tecnológico, né? E grande criação de gado, né? De animais,
é uma região de muita fartura. Todas essas cidades, gente, de Minas Gerais, eu não estou aqui pontuando assim, colocando um ponto final no que elas produzem, não. Estou falando em algumas coisas que destacam, mas todas elas têm uma diversidade muito grande de produção, né, nas suas economias regionais. Temos aqui a cidade número 3 em população, que é a cidade de Contagem, nossa querida Contagem, né, onde é a maior cidade industrial de Minas Gerais e foi a primeira cidade industrial planejada do Brasil, lá na década de 1940, né? Então, Contagem é um centro industrial muito importante aqui a oeste de Belo Horizonte. Aqui faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. A número 4, nós vamos ter aqui, qual é mesmo? Juiz de Fora, caminho do Rio de Janeiro. Nós temos Juiz de Fora aqui na Zona da Mata, né, no sudeste aqui, no sul-sudeste de Minas Gerais. E nós temos aqui, né, então, essa cidade aí sendo a número 4 em população em Minas Gerais. E a cidade de Juiz de Fora, o que ela produz mesmo? Indústria e comércio, né? Indústria e comércio. Tem um acentozinho aqui. Indústria e comércio. Depois nós temos a número 5, a cidade número 5, em maior população. Em quinto lugar, a cidade de Montes Claros, né? Aquela grande cidade do norte de Minas Gerais, né? Então aqui, Montes Claros, nós temos, olha aqui, Montes Claros, serviços e comércio, agropecuária, né? Então, assim, todas essas cidades são muito importantes para a riqueza do estado de Minas Gerais, né, gente? Então, depois nós temos aqui a número 6, em sexto lugar em população, nós temos aí a número 6, a cidade de Betim. Betim é uma cidade importantíssima, né, na área aí da Petrobras, aí, né, nós temos a Gabriel Passos, né, que é uma refinaria de petróleo aqui na nossa querida região metropolitana de Belo Horizonte, onde fica a cidade de Betim. E além disso também tem a indústria da Fiat, né? Tem a montagem, né, de automóveis da Fiat, então é a indústria automobilística e petrolífera que destaca na cidade de Betim, aqui coladinho em BH. Depois a número 7, vamos ver qual que é a sétima. A sétima está aqui, ó, Uberaba. Vamos ver aqui, Uberaba. Cadê Uberaba? Uberaba daqui, ó, Uberaba. Agronegócio e indústria. O que destaca é aquilo que eu falei. Todas essas cidades, elas possuem uma diversidade econômica muito grande. Mas eu estou falando aqui aquilo que destaca mais, tá certo? Depois vamos para o número 7. A número 7, falei, Uberaba. Agora a número 8, Ribeirão das Neves. É uma cidade aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, o município que é o norte da cidade de Belo Horizonte, né? Está aqui, ó, Ribeirão das Neves. Indústrias, indústria, vamos tirar aqui, que está passando aqui, indústrias, comércio e serviços, né? Grande parte da população de Ribeirão das Neves trabalha em Belo Horizonte, em Contagem, nos municípios ao lado também, né? Mas Ribeirão das Neves é um município também importante da nossa região metropolitana de Belo Horizonte, né? Depois, nós temos aqui a número 9. A número 9 vai ser a cidade de Governador Valadares, GV, bem ao leste do nosso estado, né? Uma cidade maravilhosa,
Governador Valadares eu conheço desde a minha infância, passava por ali de trem na estrada Vitória, Minas, né, vindo lá de Resplendor para Belo Horizonte, muitas vezes, né, passei ali naquela cidade de Governador Valadares, inclusive tenho lá muitos sobrinhos, acho que a metade dos meus sobrinhos e sobrinhas, né, vivem em Governador Valadares, né, e o que Valadares produz? O maior comércio de pedras preciosas, indústrias e agropecuária, né? Então, o Governador Valadares é muito procurada para joias, pedras preciosas, essas coisas, sim. Tem gente do Brasil inteiro procurar aí esse comércio de pedras preciosas em Governador Valadares. E temos ainda uma diversidade, né, de produção agrícola, né, pecuária, nessa região de Governador Valadares. Fica aí no leste de Minas. Né? Falando no leste de Minas, não podemos esquecer de Patinga, né, que é uma cidade industrial também, né, onde fica lá aquela empresa, a Usiminas, né? Temos a cidade de Timóteo, temos a cidade de... naquela região ali, de Nova Era, né? Muitas cidades do chamado Vale do Aço, é um vale riquíssimo, né, em produção industrial aqui no estado de Minas Gerais. Né? E nós falamos aí, o Governador Valadares ocupa o 9º lugar em população em Minas Gerais. Depois nós vamos ter a número 10, a última. Qual que é a número 10 mesmo? Vamos ver aqui, qual que é a número 10? É Divinópolis. Divinópolis é uma cidade, né? Tá aqui, ó, Divinópolis, siderurgia e confecções. É uma cidade, o que movimenta Divinópolis é a indústria de têxteis, né? de confecção de roupas. A verdade é essa, né? E Divinópolis é considerada a princesinha do centro-oeste de Minas Gerais. É uma cidade muito bonita, né? Já morei lá um tempo. Divinópolis é um lugar muito legal, muito bacana, né? E leva o nome Polis no final, né? Polis significa, da Grécia Antiga, lá, cidade, né? Então, Divinópolis seria uma cidade divina, né? Muito bacana isso aí. Né? Temos também, então, aí o quadrilátero ferrífero, a riqueza de Minas Gerais, que engloba a cidade de Belo Horizonte, forma um quadradozinho aqui, ó, Belo Horizonte, Santa Bárbara, desculpa, Mariana, Ouro Preto, Congonhas e Itabirito. Então, se você ver numa prova, né, de geografia lá, quais cidades fazem parte do quadrilátero ferrífero, você vai olhar aqui nesse mapa, né, as cidades onde acontece aquela coisa do minério, a exploração do minério de ferro, né, que é todo, né, utilizado aí, exportado para outros países, né, e é isso aí, gente. Minas Gerais, então, é esse estado maravilhoso, né, região sudeste, e assim nós encerramos mais uma aula sobre o estado de Minas Gerais, região sudeste, Brasil, América do Sul. Um abraço, fica com Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Viaje na imagem já. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Dar um like e ajudar a gente a crescer aí, para a gente poder conseguir, né, fazer vídeos melhores do que os que estamos fazendo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.